Irmãos, nós vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Bom que você está aqui. Lembrando que se tiver alguma queda de conexão, der alguma travada aí, vocês podem comentar aí no chat, a gente reinicia. Se caso cair, eu mando o link de novo lá no grupo. É só os irmãos aguardarem, tá bom? Mas vamos orar para que tudo corra bem, para que o estudo funcione bem, os irmãos nós possamos conhecer mais e mais do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Quero dizer para os irmãos inicialmente que nós estamos bem, graças a Deus. Eu e a Jéssica testamos positivo para o Covid, mas graças a Deus estamos bem, sem nenhum sintoma grave e graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, tá bom? Vamos orar para nós iniciarmos, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que possa, no nome de Jesus, falar o nosso coração e edificar o nosso coração essa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu venho diante do Senhor agora e peço ao Senhor pela vida de cada irmão, Deus, que está assistindo essa live agora, esse estudo, Senhor. Deus, fala no nosso coração através da Tua palavra. Nós vamos aprender, Deus, algo tão maravilhoso que são os mandamentos do Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entendimento de tudo aquilo que vamos aprender agora, Senhor. Fala o nosso coração, edifica o nosso coração, que o Teu Santo Espírito seja com cada um, Deus, cada um que está assistindo esse vídeo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que cada um de nós possamos aprender mais do Senhor. Nós clamamos ao Senhor por isso, que o Senhor possa abençoar, Deus, em nome de Jesus. Desde já nós pedimos que o Senhor seja com o Jogo, a Gracinha, a Esther, toda a sua família, Deus, lá no hospital, Pai, em nome de Jesus, cuida deles, ó Pai, seja com eles, ó Deus, e faça a Tua vontade, Teu querer, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor por isso, ó Pai. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos iniciar nosso estudo aqui, nossa jornada bíblica. Estamos caminhando aí no livro de Êxodo e nós chegamos então aos 10 mandamentos. Muito importante, irmãos, porque lembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, pode comentar aqui no chat que eu leio e a gente tira as dúvidas. Amém, irmãos? Irmãos, nós vimos como Deus tirou o povo de Israel do Egito. Depois de tirar o povo do Egito, Deus começa a mostrar para o povo de Israel e que eles eram o povo de Deus, eles eram a igreja de Deus, e Deus começa a mostrar como ele se relacionaria com eles e como o povo deveria se relacionar com Deus. Primeiro, Deus mostra que ele é o sustentador, ele é o provedor, ele é aquele que sustenta o seu povo. Quando ele manda o maná, quando ele manda as codornizes, quando ele faz água sair da rocha, quando ele manda uma nuvem e a nuvem caminha com o povo e nós vemos a nuvem fazer sombra quando de dia no deserto e nuvem de fogo à noite para que eles possam ser iluminados e também esquentados pela nuvem de fogo. Depois, Deus ensina Moisés, através de Jetro, seu sogro, a usar pessoas sábias, homens de Deus, para poder aconselhar o povo, para poder ensinar o povo. Jetro aconselha Moisés, então, a distribuir funções, a compartilhar funções, mostrando que na igreja do Senhor não é só através de uma pessoa que Deus edifica o povo, mas que Deus pode usar várias pessoas ali. E assim nós vemos Deus
ir moldando e ensinando o povo de Israel a como se relacionar com ele, como Deus se relacionaria com o povo. Então nós chegamos no que nós podemos dizer o ápice daquilo que Deus queria ensinar ao povo, que são as leis que Deus vai ensinar ao povo de Israel. Os 10 mandamentos, eles são, na verdade, um resumo de uma parte da lei. Os 10 mandamentos são um resumo da lei moral de Deus. Nós temos aqui Deus entregando a Moisés 3 aspectos de lei. Primeiro, o aspecto moral, que os 10 mandamentos são um resumo desse aspecto. O aspecto cerimonial, que é a maneira como Israel iria adorar o Senhor, como eles teriam que fazer no culto, o que eles poderiam, o que eles não poderiam fazer no culto. E o aspecto civil. O aspecto civil era o que acontecia se alguém roubasse, o que acontecia se alguém matasse, se alguém usasse de violência. Eram as leis da época, porque não havia um governador, não havia um presidente, não havia um homem que exercesse governo sobre o povo. Não, Deus era o governador do povo e tinha os representantes, que é, no caso, Moisés e aqueles que Moisés escolheu. Mas, então, quem dava a lei civil daquela época era Deus. Então, nós temos a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Nós vemos aqui os 10 mandamentos, um resumo da lei moral, ou seja, aquilo que Deus exigia como princípio, preceito do povo de Israel. Como eles deveriam viver, o que eles deveriam fazer com relação a Deus e com relação ao próximo. Então, os 10 mandamentos, eles são um resumo da lei moral de Deus ao povo de Israel, onde os 4 primeiros mandamentos, eles abrangem o relacionamento e o dever do homem para com Deus. E os 6 outros mandamentos, eles abrangem o nosso dever para com o próximo, nossa relação com o próximo. Então, dos 10 mandamentos, os 4 primeiros, a relação de Deus com o próximo, e depois a relação de Deus, primeiro a relação de Deus, do povo com Deus, e segundo a relação de Deus com o próximo. A Flávia falou que a internet tá picando muito o vídeo, irmãos. De mais alguém tá picando? Porque às vezes, se for dela, pode ser a sua conexão, Flávia. Então, irmãos, nós vemos Deus entregar esses 10 mandamentos. Lá no versículo, vamos ler Êxodo, capítulo 20. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Êxodo, capítulo 20, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, aqui, Deus, primeiro, antes de dar os 10 mandamentos, ele mostra para Israel que ele é Jeová, que ele é o Senhor, o Deus pactual, o Deus de aliança, aquele que se relaciona com o povo de Israel. A palavra Senhor aqui é essa palavra Jeová, que é uma palavra distinta, usada por Deus para manifestar o Deus pactual, o Deus relacional, aquele que se relaciona com o seu povo. Então, Deus mostra para Israel
que esse Deus vai continuar se relacionando com esse povo. E aí ele cita algumas coisas. Aqui, esse Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Por que Deus cita isso antes de dar os 10 mandamentos? Por que Deus mostra para Israel, Deus lembra Israel, fui eu quem te tirou da terra do Egito? Primeiro, Deus liberta Israel da terra do Egito, Deus traz salvação a Israel, para depois ensinar Israel a como obedecer o Senhor. Primeiro vem a salvação, e depois da salvação nós somos capacitados a guardar os mandamentos de Deus. Então, Deus salva Israel, Deus ensina que é o sustentador, provedor, Deus mostra a Israel como é viver em igreja, e Deus agora mostra que eles deveriam viver uma vida de obediência ao Senhor. Somente depois de salvos, eles poderiam guardar os mandamentos de Deus. Ele cita a casa de servidão, porque o povo era escravo no Egito, e o Egito ele é também uma figura de escravidão espiritual, de escravidão do pecado para nós hoje. Deus salvou Israel e Deus nos salva da escravidão do pecado. Então a salvação não é uma salvação somente de Israel físico ali, de ser escravo dos egípcios, mas também uma salvação espiritual, trazendo salvação, libertação do pecado sobre a vida de Israel e sobre as nossas vidas. Então, Deus vai ensinar aqui os preceitos, os princípios, a lei moral dele, onde Israel deveria então viver uma vida de obediência externa, mas também de coração. Como? A gente vê lá no Sermão do Monte, nós vamos fazer esses links, quando Jesus no Sermão do Monte expande o entendimento, porque os israelitas às vezes limitavam muito o entendimento dos 10 mandamentos com uma coisa muito simples, e Jesus vai mostrar para nós que vai muito além disso, e é o que nós vamos tentar mostrar aqui também, através da nossa jornada bíblica aqui. Então, Deus era o único digno do amor e da adoração de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Fui eu que te salvei, fui eu que te libertei, sou eu que te dou sustento, sou eu que sou o seu Deus, sou eu que me relaciono com vocês. Não havia nenhum outro Deus, e nenhum outro Deus salvou Israel, nenhum outro Deus podia fazer cair maná do céu, nenhum outro Deus podia fazer surgir cordonizes, nenhum outro Deus podia fazer sair água da rocha, e com nenhum outro Deus, Israel podia dividir a atenção, dividir a lealdade, dividir o amor deles com nenhum outro Deus. Então, ao receber salvação, Israel deveria responder com fidelidade e obediência ao Senhor. Aí o versículo 3 vem então o primeiro mandamento, qual que é? Não terás outros deuses diante de mim. Israel não poderia viver em uma poligamia de deuses. Poligamia, para quem não conhece a palavra, às vezes é a palavra usada para um relacionamento, um casamento com mais de 2 pessoas, né? Um relacionamento amoroso com mais de 2 pessoas. Israel não poderia ir a viver assim, tanto é que muitas vezes o próprio Deus vai usar essa figura do casamento na sua relação com Israel para mostrar a Israel, você não pode ter outros deuses, porque isso é adultério, isso é perversão, isso é imoralidade. Deus vai usar essa imagem diversas vezes para Israel, porque Israel não podia e nós não podemos ter outros deuses diante de mim. Por que Deus fala isso, irmãos? Às vezes parece óbvio, às vezes parece assim, claro para nós, mas por que Deus está falando alguma coisa tão óbvia, tão clara? Porque Israel vinha de uma cultura e teria contato com outras culturas que tinham inúmeros deuses. E talvez eles achassem normal
os egípcios, por exemplo, terem 50 deuses, 20 deuses, 30 deuses. Quando eles entrassem em contato com os cananeus e vissem e conhecessem tantos deuses que os cananeus tinham, eles poderiam, às vezes, pensar que isso era de alguma maneira normal e Deus mostra para eles que não. Não é normal. Não terás outros deuses diante de mim. Só que o nosso objetivo aqui, irmãos, é entendermos o quão além vai esse mandamento. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento, nesse mandamento? Nós encontramos essa resposta na pergunta 104 do Catecismo Maior de Westminster. Para quem não conhece, eu já falei na igreja, os catecismos, eles são perguntas e respostas de coisas bíblicas, de verdades bíblicas, para que nós possamos conhecer a nossa fé, conhecer em que nós cremos. E a pergunta 104 do Catecismo Maior de Westminster, ela vai responder isso. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Então, o que Deus exige de Israel e o que Deus exige de mim quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim? Em primeiro lugar, irmãos, até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma questão, quer falar? Pode escrever aí no chat, pode perguntar se alguém tiver. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, irmãos. Vamos seguindo, então. Então, em primeiro lugar, o que é exigido no primeiro mandamento? Em primeiro lugar, conhecer e reconhecer que Deus é o único Deus verdadeiro. Nos domingos, nós estamos com uma série de pregações, e domingo agora, irmãos, culto normal. Não estarei lá, infelizmente, com os irmãos, estou isolado, mas tem culto normal, tanto de manhã quanto à noite. A nossa série de pregações continua normalmente. Vai ter um pregador lá abençoado de Deus para falar sobre mais um atributo de Deus. Nós temos feito isso, conhecendo os atributos de Deus, para conhecermos mais o Deus que nós servimos e reconhecermos que Ele é o único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus. Não conhecer e reconhecer, afirmar, ter certeza, saber que não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele é o único Deus. E diante disso, adorá-lo. Viver uma vida de adoração. Não ter outros deuses não ter outros deuses diante de Deus é adorar somente a Deus. Em segundo lugar, é glorificar somente a Deus, dar glória somente ao Senhor. Em quarto lugar, lembrar-se de Deus. Irmãos, olha que interessante isso. Irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos de Deus? Quem fala que não, corre um risco grande de mentir, porque às vezes nós passamos, talvez até mais de um dia, irmãos, sem lembrar de Deus, sem pensar em Deus, sem passar na mente algo sobre Deus, tê-lo em alta conta. O catecismo fala sobre isso, ter Deus em alta conta, amar a Deus. E aí, nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Repetição do mandamento.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, qual que é a resposta direta em reconhecer que Deus é o único Senhor? Amá-lo com todo o nosso ser. Amar o Senhor com tudo que nós somos. Amar o Senhor com a plenitude do nosso ser, irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos amar nada nem ninguém mais do que nós amamos a Deus. Toda vez que eu amo algo mais do que eu amo a Deus, que eu amo alguém mais do que eu amo a Deus, eu estou descumprindo o primeiro mandamento. Eu estou tendo outro Deus diante do Senhor, no lugar do Senhor. Nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso ser, acima de todas as coisas, se nós não quisermos ferir o primeiro mandamento. Além de amar, honrar o Senhor, honrar a Deus, entregar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, honrá-lo com palavras, honrá-lo com atitudes, honrá-lo com pensamentos, honrá-lo com louvores, honrá-lo com procedimento, de todas as maneiras, irmãos. A ideia também de preferir, olha que interessante, irmãos. Quanta coisa a gente pode entender que é exigido de nós. Não ter outro Deus além do Senhor é preferir o Senhor mais do que qualquer outra coisa. É preferir a Deus mais do que qualquer outra coisa. Eu não tenho nenhuma outra preferência. Eu não tenho nenhuma outra escolha. Eu não tenho nenhuma... nada que eu, de fato, prefira mais do que o Senhor. É desejar a Deus. É exigido de nós nesse mandamento que nós desejemos a Deus. Se eu desejo algo mais do que eu desejo a Deus, eu descumpro o primeiro mandamento. Eu preciso desejar o Senhor mais e mais. Desejar conhecer esse Deus. Desejar me relacionar com esse Deus. Desejar ser íntimo desse Deus o máximo possível que eu puder. Desejar obedecê-lo. Desejar estar com ele durante todo o tempo, toda a eternidade. Há o Salmo que diz que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Isso é desejar o Senhor, reconhecer o Senhor. É exigido também de nós, no primeiro mandamento, que nós devemos temer o Senhor. Temer, irmãos, é uma ideia que vai além do medo. É uma ideia de reconhecimento, de reverência a quem Deus é. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é imenso e eu não posso temer ninguém, nada mais do que eu temo a Deus. Eu não posso reconhecer nada nem ninguém mais do que eu reconheço a grandeza, o poder de Deus. Irmãos, nessa pandemia que nós estamos vivendo, tem tanta gente que temeu mais o coronavírus do que Deus. E eu não estou falando de medo. Eu estou falando de pessoas que inconscientemente, às vezes no coração, reconheceram um poder que o coronavírus não tem. Porque ele não é maior que Deus. Deus é todo poderoso. Ele está sob o controle de Deus. Então nós temos que temer é Deus. Reconhecer o poder de Deus. Reverenciar o poder de Deus. E assim, com tantas outras coisas, que nós às vezes ferimos esse mandamento, quando tememos mais a outras coisas do que o Senhor. Crer no Senhor, obedecer esse mandamento, exige de nós crer somente no Senhor, somente na sua palavra. Confiar somente no Senhor, na palavra de Deus. Irmãos, eu falei domingo na pregação
O Evangelho, a palavra de Deus, não é conselho. Nós não, quando pregamos a palavra, não estamos aconselhando. Nós estamos expondo a verdade. O conselho, você decide se segue ou não. A verdade das Escrituras, nós não temos essa opção. Nós não temos a opção de crer ou não crer, de confiar ou não confiar, de ouvir ou não ouvir Deus. Nós temos que crer nele, crer na sua palavra, confiar nele. Nós temos que esperar no Senhor. Obedecer esse mandamento é também esperar em Deus, esperar somente nele, ter expectativas somente nele. Irmãos, nosso coração muitas vezes se agarra a umas expectativas tão humanas, tão passageiras. Nós, às vezes, deixamos nosso coração se levar por expectativas desse mundo. As nossas expectativas precisam estar no Senhor, nossa esperança precisa estar no Senhor. Nós precisamos nos alegrar nele, nos alegrar no Senhor. Esses dias eu estava pensando sobre isso, sobre alegria. Você já se perguntou, lá sozinho, no fundo do seu coração, eu sou alegre? E alguém pode perguntar assim, pastor, mas o que é ser alegre? E aqui está a resposta. Ser alegre é alegrar-se completamente em Deus. Ser feliz, ser alegre, é ter uma plena satisfação nesse Deus. E todas as vezes que o nosso coração se alegra mais em outra coisa, se torna mais satisfeito em outra coisa, coloca como condição de alegria, felicidade, outra coisa que não seja o Senhor, nós estamos ferindo o primeiro mandamento. Nós estamos ferindo esse mandamento de Deus para nós. Se alegre no Senhor. Seja feliz no Senhor, seja satisfeito nele. De tal maneira que o seu coração possa afirmar, irmãos, sem demagogia, sem falsa modéstia, eu não preciso de mais nada. Eu tenho Deus. Eu tenho o Senhor. Nós precisamos também, outro dever incluído nesse mandamento, é ser zeloso por Deus. Ser zeloso, irmão, ser cuidadoso, extremamente cuidadoso no nosso relacionamento com Deus, na nossa obediência a Deus, na nossa vida nesse mundo, irmãos. Irmãos, nós precisamos retomar o princípio do zelo diante do Senhor, de sermos zelosos, porque muitas vezes nós temos sido zelosos aos relacionamentos familiares, às amizades, zelosos às coisas materiais. E quando, irmãos, e é aqui que nós ferimos este mandamento, quando nós buscamos ser zelosos com essas coisas, sempre teremos que abrir mão, sempre teremos que negligenciar alguma verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E aí nós estamos fazendo o que Pedro fez, negando a Cristo. Toda vez que nós deixamos de ser zelosos com as coisas do Senhor, para sermos zelosos com as coisas desse mundo, com pessoas, com coisas materiais, nós, de certa forma, negamos o Deus que nós servimos. Nós precisamos ser zelosos para com Deus, zelosos para com o Senhor, para que não venhamos negligenciar, não venhamos abrir mão, não venhamos rejeitar princípios da palavra de Deus por nós. Irmãos, eu estou seguindo aqui, mas os irmãos podem interromper, viu? Pode perguntar se alguma coisa não ficou claro, se não deu para entender alguma coisa,
Fala aí que eu respondo aqui. Tá bom? Ser zeloso. E outro dever que é ordenado a nós, clamar por Deus. Irmãos, cumprir o primeiro mandamento, não ter outro Deus diante do Senhor, é também clamar somente a Deus. Clamar somente ao Senhor. Irmãos, isso às vezes falando assim, você pode pensar assim, pastor, mas eu só clamo a Deus. A gente não clama a outra coisa. Irmãos, não é verdade. Nós temos visto, e, por exemplo, nos últimos anos, nessa questão política no nosso país, nós temos visto muitos crentes clamando a políticos. Nós temos visto muitos crentes clamando por político A, político B, como se esses fossem a solução do nosso país. Como se esses fossem quem, de fato, resolveria todos os problemas do nosso país, ou boa parte dos nossos problemas. Clamando por pessoa A, pessoa B, clamando por isso, por aquilo, achando que, de alguma forma, isso vai trazer solução para a nossa vida. E assim nós podemos colocar diversas outras situações onde nosso coração clama por tanta coisa. Aí quando não dá certo mais nada, irmãos, a gente clama por Deus. A gente clama. Mas aí quando eu não vejo mais solução, aí eu clamo a Deus. Quando já tentei, já fiz todas as tentativas, já mexi ali, mexi aqui, mexi cá, meu Deus, não dá certo, Senhor, me ajuda. Mas por que não clamou lá no início? Por que não clamou lá a primeira coisa já e pediu a Deus? Assim deve ser, irmãos, a nossa obediência ao Senhor, clamar somente a Ele. Somente ao Senhor dar louvor, prestar obediência e submissão com todo o ser. Não ter outro Deus diante do Senhor é prestar obediência e submissão a Deus. Irmãos, aqui está um princípio importantíssimo. Por que esse mandamento é tão importante? Porque quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos obedecendo algo ou alguém. Quando nós não somos submissos a Deus, nós estamos sendo submissos a algo ou alguém. E eu estou fazendo desse algo ou desse alguém, um Deus na minha vida. Entendeu, irmãos? Por isso, nós toda vez que desobedecemos a Deus, somos idólatras. Porque nós estamos rejeitando a obediência a Deus para obedecermos outra coisa, outra pessoa. Na maioria das vezes, nós mesmos. Então, eu vou repetir, para ficar bem claro. Toda vez, se é meu dever prestar obediência e submissão a Deus com todo o meu ser, toda vez que eu vou por um caminho de obedecer ou ser submisso a outra coisa ou pessoa que não seja Deus, eu estou sendo um idólatra. Porque eu estou fazendo dessa outra coisa ou dessa outra pessoa um Deus na minha vida. Porque se eu só posso obedecer e ser submisso a Deus, quando eu negligencio essa obediência a Deus, eu sou um idólatra. Pastor, mas eu obedeço meu pai e minha mãe. Mas por que você obedece o seu pai e a sua mãe? Porque Deus mandou. Então, quando você obedece o seu pai e a sua mãe, você está sendo obediente a Deus. A mulher pode falar, pastor, mas a Bíblia fala para nós sermos submissos às nossas autoridades. Sim. Então, quando você fala para a mulher ser submissa ao homem.
Mas a mulher é submissa ao homem por causa do homem? Não, por causa de Deus. A submissão dela, ela é submissa a Deus ela é submissa ao homem por causa de Deus. Ela se submete ao homem porque Deus disse. E assim ela o faz. Nós somos submissos às autoridades, nós somos submissos às autoridades locais, ao governo, porque Deus mandou, não por causa do governo. Porque Deus falou que a gente tem que ser submisso a eles. Mas o dia que eles não forem submissos a Deus, no dia que eles mandarem nós desobedecermos a Deus, quem que você vai obedecer? A Deus. O dia que eles falarem que nós não podemos ser submissos a Deus, quem que você vai ser submisso? A eles ou a Deus? A Deus. Então, irmãos, toda vez que nós deixamos de ser obedientes e submissos a Deus, nós nos tornamos idólatras, porque estamos criando um Deus na nossa vida, que pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, e estamos ferindo esse mandamento. Nós precisamos, também é um dever desse mandamento, nos entristecermos por ofender a Deus. Irmãos, nós precisamos retomar esse princípio tão valioso que durante toda a história do cristianismo os grandes homens de Deus tiveram, que foi a tristeza pelo pecado. Irmãos, eu te desafio a você ler os diários dos grandes homens de Deus na história do cristianismo. E você vai ver que os relatos deles são de uma tristeza muito grande pelo pecado. Porque sabem que o pecado é uma ofensa a Deus. É uma ofensa ao Senhor. Então, irmãos, vou repetir aqui para ficar gravado, e se você tiver alguma dúvida, você me fala. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Conhecer e reconhecer que Deus é o único Deus verdadeiro. Adorá-lo, glorificá-lo, lembrar-se dele, pensar nele, tê-lo em alta conta, amar, honrar, adorar, preferir, desejar, temer, crer, confiar, esperar, alegrar-se nele, ser zeloso por ele, clamar por ele, dar a ele todo louvor e graça, prestar obediência e submissão com todo o seu ser, entristecer-se por ofendê-lo. Esses são alguns dos deveres, irmãos, incluídos nesse primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Todas as vezes que nós invertemos alguma dessas coisas aqui, nós estamos agradando outro Deus que não é o Senhor, que não é Yahvé, o Deus de Israel. O primeiro mandamento, irmãos, esse mandamento é muito repetido no Antigo Testamento. Você que lê a palavra do Senhor e já passou muitas vezes no Antigo Testamento, você já viu muitas vezes aqui sendo repetido. O primeiro mandamento, sempre, muitas vezes que Deus está repetindo o seu pacto com o povo, Deus fala isso. Não terás outro Deus diante de mim. O Senhor, Deus, é o único Deus. Como Deuteronômio, que nós lemos em diversas outras passagens. Só que Deus fala isso, Deus frequentemente lembra Israel de quem ele é, de que ele é Yahvé, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se relaciona com eles, e que o que eles deveriam fazer e o que eles não podiam fazer, e que Deus não iria permitir que eles se relacionassem com falsos deuses, que eles colocassem falsos deuses entre o povo e eles, e Deus. E o povo de Israel vai sempre fazendo isso. Logo aqui depois, mais para frente,
nós vamos ver como o povo de Israel já faz isso. Moisés está aqui no Monte Sinai, recebendo esses mandamentos de Deus. Só que ele demora muito aqui, ele fica muito tempo com Deus. Aí o povo está lá embaixo, e aí o povo pensa assim, não, mas Moisés está demorando demais. Ele deve ter morrido, Deus levou ele. Vamos fazer um bezerro de ouro aqui. Eles fazem um bezerro de ouro e, feito o bezerro de ouro, eles adoram esse bezerro de ouro. Irmãos, Deus está acabando de entregar a mensagem para Moisés, para eles não terem outro Deus. E eles já criam para si esse bezerro de ouro e adoram. Então Israel está sempre fazendo isso, está sempre se entregando a outros deuses. Nós, irmãos, a mesma coisa. Nós não, a maioria de nós, né, a grande parte de nós não estamos construindo um bezerro de ouro físico. Eu acho que ninguém aqui tem um bezerro de ouro na sua casa que você adora todos os dias, aquela imagem. Mas nós temos bezerros de ouro no nosso coração. Muitos, irmãos. O nosso coração, como Calvino diz, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós estamos constantemente criando ídolos no nosso coração e o nosso principal ídolo sou eu. É você mesmo. Somos nós mesmos. O meu principal ídolo sou eu. Porque meu coração está constantemente buscando satisfação para ele mesmo. Para ele mesmo. Então, irmãos, nós, por mais que não estejamos construindo bezerros de ouro nas nossas casas, mas no nosso coração, sim. Por isso precisamos pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor graça. E aí, irmãos, o coração de Israel, assim como o nosso, ia buscando esses outros deuses e se apartando. E aí, para resolver esse problema, como nós podemos cumprir esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim? Como é possível, irmãos, cumprirmos esse mandamento que Deus deu para nós se o nosso coração é uma fábrica de ídolos? Como nós podemos viver uma vida de obediência a esse mandamento se o nosso coração é uma fábrica de ídolos? Se dependesse, irmãos, de um pacto de obras, ou seja, Deus manda e a gente tem que fazer, a gente estaria mais ou menos enrolado. Mais ou menos enrolados, irmãos. Mas aí, Deus faz algo maravilhoso. Deus envia, não o Moisés, mas o verdadeiro mediador, o verdadeiro Salvador, que é Cristo Jesus, para nos salvar. Vamos ler João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 14 e 25. Nós já estamos chegando ao final. João 3, 14 e 15. João 3, 14 e 15 diz assim: E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Irmãos, Moisés era um mediador entre Deus e o povo. Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Deus usou Moisés para se relacionar com o povo. Houve um episódio que Deus lançou uma praga no povo e Moisés teve que segurar uma serpente estendida e todo mundo que olhava para essa serpente era curado daquela enfermidade. E João fala que aquela situação ali, Moisés levantar a serpente, tipificava a Cristo Jesus.
De modo que hoje, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que foi levantado na cruz do Calvário, têm a vida eterna. E por que nós temos a vida eterna, irmãos? Porque em Cristo Jesus nós podemos cumprir isso aqui. Em Cristo Jesus, os 10 mandamentos são satisfeitos. Em Cristo Jesus, o primeiro mandamento, não terás outro Deus além de mim, diante de mim, está cumprido. E nós cumprimos em Cristo Jesus. Nós satisfazemos esse mandamento em Cristo Jesus. Deus trouxe salvação para Israel do Egito através de Moisés. Mas Deus traz a verdadeira salvação através de Cristo Jesus, nos tirando do império das trevas, da escravidão do pecado, para nos dar vida eterna em Cristo Jesus. E aí, em Cristo, irmãos, nós cumprimos esse mandamento. Em Cristo, nós estamos a cada dia, o nosso coração sendo mortificado, os nossos ídolos sendo destruídos, para que nós possamos, quando Jesus voltar, de fato, nunca mais pecar contra esse mandamento e nunca mais termos outro Deus diante do Senhor. Amém, irmãos? Assim é esse mandamento. E assim serão as nossas próximas jornadas bíblicas. Nós vamos entender e compreender tudo que está envolvido no que Deus disse a Israel. Quando Deus diz a Israel, não terás outro Deus diante de mim, Deus está mostrando para Israel tudo o que Israel deveria viver e como Israel deveria se relacionar com Deus, e que dessa maneira ele não poderia se relacionar com nenhum outro falso Deus. Ele não poderia criar outro Deus para ele, para que ele possa adorar. Nós vamos ver na semana que vem o segundo mandamento, que parece que é a mesma coisa que esse aqui, irmãos, mas não é. É diferente, tem ensinamentos valiosos aqui para nós em todos eles, mas o que fica para nós é isso: a maneira como devemos nos relacionar com Deus e a certeza, irmãos, de que sem Cristo é impossível fazer isso. Sem Cristo é impossível cumprirmos todo esse mandamento, satisfazermos a Deus nesse mandamento. Mas em Cristo nós podemos, sendo moldados, mortificando a nossa carne, destruindo os nossos ídolos e obedecendo ao Senhor. E lá na eternidade, de fato, isso tudo será perfeitamente, e essa obediência será perfeita ao Senhor. Então, esse é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento que que Jesus mostra para nós, que Deus mostra para nós. Desculpe, irmãos. Estava lendo o comentário do Jobit aqui e perdi a atenção. Se mais algum irmão estiver caindo aí, pode falar, mas nós já estamos encerrando e é isso, irmãos. Nós devemos, de fato, buscar em Cristo. Vivemos uma vida de amor, de obediência ao Senhor, que é o único Deus, e conhecê-lo, reconhecer que Ele é Deus, adorá-lo, glorificá-lo, lembrar-se dele, tê-lo em alta conta, amar, honrar, adorar, preferir, desejar, temer, crer, confiar, esperar, alegrar-se nele, ser zeloso, clamar por ele, dar a ele todo louvor e graças, prestar obediência e submissão com todo ser, entristecer-se por ofender. Amém, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Se tiver algum ponto que não ficou claro, que gerou dúvida, pode perguntar aí. Aproveita e pode tirar a sua dúvida. Alguma dúvida, irmãos? Ficou claro?
Pode sim, Jobit. Pode perguntar durante a semana. A live vai ficar gravada aqui no canal. Depois eu mando o link lá no grupo para os irmãos. E quem quiser assistir de novo depois e fazer anotações, assistir com mais calma, pode ficar à vontade. Irmão, se mais ninguém tem dúvida, nós vamos encerrar aqui. Vamos orar pela vida da Esté, do Jobert, da Gracinha, de toda a família. Vamos clamar ao Senhor por essa família, pedir ao Senhor que possa abençoá-los. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou, Deus. O Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. E em Cristo nós podemos viver agora, Pai, obedecendo ao Senhor, não tendo outro Deus além do Senhor, Pai. Nos perdoa pelos ídolos que levantamos em nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, por tantos pecados que cometemos, ó Deus, ferindo, Deus, esse primeiro mandamento, de não ter outro Deus diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida aqui, fortaleça cada família aqui representada, e que cada um possa buscar viver, Deus, obedecendo ao Senhor, em Cristo Jesus, esse primeiro mandamento. E que nós venhamos seguir, Pai, caminhar, Deus, aprendendo mais do Senhor nessa jornada bíblica. Deus, aplica essa palavra no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida da Esther, Deus, do Fabrício, do Jobert, da Gracinha, ó Pai, de toda a família, Deus. Que o Senhor, Pai, os fortaleça, Deus, em nome de Jesus. Seja com eles nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Derrama a tua graça, Deus. O Senhor é poderoso, Pai, em nome de Jesus. Por isso, Deus, que superabunde a graça do Senhor sobre essa família, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Domingo, culto normal, 9 horas da manhã, 19 horas da noite. Continuaremos falando sobre os atributos de Deus. Felizmente não vou poder estar com os irmãos, mas os irmãos poderão adorar o Senhor normalmente. Eu vou adorar aqui de casa, isolado, com a minha família. Amém, irmãos? Deus abençoe. Continue orando por nós. Continue orando por toda a família do Jobert e para a recuperação de todos nós que estamos com esse vírus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite.